Fala aí galera, beleza? Hoje tô trazendo um vídeo num formato bem diferente, formato meio Uber, sei lá. Mas resolvi colocar minha câmera aqui hoje para bater um papo com vocês sobre coisas que eu já venho trazendo aqui nesse canal, que são pensamentos que passam na minha cabeça, do meu dia a dia, que se tornam reflexões, e eu acho legal trazer essas reflexões para de alguma forma impactar positivamente aí a vida de quem está me assistindo. Mas eu queria trazer queria trazer uma reflexão hoje para vocês sobre carência, mas não é do ponto de vista comum da carência que a maioria das pessoas tem, né? Sobre carência está relacionada a necessariamente algo amoroso, num relacionamento amoroso, por exemplo. A gente está carente, a gente quer estar com alguém num relacionamento amoroso. Não, eu quero falar da carência de uma forma diferente, que seria a carência por pertencimento, que ela é muito perigosa. Como assim carência por pertencimento, Leonardo? Vocês concordam comigo que a carência é um sentimento de algo que nos falta, algo que a gente está carente, que a gente está precisando. E quando a gente precisa de alguma coisa... Esse vídeo vai ser sem cortes, tá, rapaziada? Eu vou tentar ser realista aqui com vocês, como se fosse uma conversa mesmo. Eu tenho exercitado esse tipo de conteúdo mais orgânico. Então se eu der umas paradas assim de falar de vez em quando, eu já tô me justificando aqui, que é por causa do vídeo, que eu não quero fazer cortes nesse vídeo. Mas retomando o assunto, vou dar um exemplo. Fulano tem uma certa carência dentro dele. E daí o fulano de 18 anos de idade, sei lá quantos anos, ele começa a trabalhar, entra no mercado de trabalho, sei lá, vai trabalhar na cozinha de algum restaurante, certo? E daí ele trabalha na cozinha desse restaurante, só que ele tem uma carência dentro dele de algo que falta nele, talvez um senso de pertencimento. E como o ambiente molda, né, o ambiente interfere diretamente no nosso desenvolvimento, tudo, ele está nesse ambiente em que as pessoas, muitas vezes, é foda falar isso, mas é verdade, mas as pessoas nesse ambiente de quem está começando a trabalhar e quem ganha salário mínimo e tudo mais, elas normalmente, não estou dizendo que elas estão lá por causa disso, mas quem fica lá mais tempo normalmente começa a ter um pensamento que não merece as coisas, sabe? E muitas vezes até pela cultura de como a pessoa foi criada e tudo mais, dela não conseguir enxergar além, sabe? De que ela pode mais, de que ela consegue mais, de que ela merece aquilo. Então nesse ambiente normalmente vão ter pessoas que vão dar uma estagnada, sabe? Que não vão conseguir evoluir muito mais do que aquilo. E daí o fulano que tá e começa a trabalhar e tudo mais, ele entra nesse ambiente e ele é uma pessoa que tem essa certa carência por pertencimento. E daí ele começa a, nesse ambiente de trabalho com os seus colegas e tudo mais, querer pertencer àquele grupo de certa forma, e começa a absorver um pouco de como aquelas pessoas falam, como elas pensam e tudo mais. Isso é muito comum nas relações sociais, principalmente no colégio. Quando eu penso nisso, eu penso muito no colégio, né? A gente é adolescente, está em desenvolvimento, a gente é criança também, e a gente tem muito esse negócio de pegar manias dos nossos amigos, como eles falam e tal, por causa dessa questão do pertencimento. Ainda quando a gente é jovem, a gente está mais suscetível ainda a esse tipo de carência, sabe? Porque a gente não vai ser confiante muitas vezes para saber, não, é assim que eu penso, independente do meu ambiente, é isso que eu quero. Não, quando a gente é pequeno, quando a gente está no colégio, adolescente que seja, normalmente a gente não sabe o que a gente quer. Mas voltando mais uma vez, aí o cara tá lá no ambiente de trabalho, tem esse negócio de querer pertencer, e daí ele começa a falar e pensar e tudo mais como os colegas dele. Só que os colegas deles muitas vezes têm certas manias, certos costumes que nos impedem de crescer no ambiente de trabalho. E aí que mora o perigo, porque se a gente não é confiante das nossas coisas, se a gente não sabe o que a gente quer, a gente vai achar que ter essas manias é legal, é maneiro. Então, eu vou
vou falar que nem eles falam, vou fazer tal coisa que nem eles fazem para pertencer a esse grupo porque eu tenho uma carência dentro de mim, mas sem perceber isso vai me afetar de alguma forma nesse lugar que eu estaria só para trabalhar, entendeu? Eu tô num lugar para evoluir profissionalmente, mas por causa dessa falta de algo dentro de mim, de confiança, provavelmente eu acabo... Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então eu passei toda essa situação para vocês. Para tentar mostrar esse outro lado da carência que normalmente não é falado, que é um lado não de relacionamento amoroso, de precisar sempre estar com alguém e tudo mais, né? Mas de um lado para coisas profissionais. Tenham muito bem internalizado o que vocês querem para a vida de vocês, onde vocês querem chegar, quem vocês são. Antes de tudo, para evoluir, é muito importante a gente ter autoconhecimento, a gente saber quem a gente é, a gente saber o que a gente quer, sei lá, nosso propósito, se quiserem ir mais além. Então, é algo que é perigoso até, a gente não saber essas coisas. É algo que, como eu falei, a gente fica suscetível, falar bonito agora, né? Suscetível a ficar mais maleável na mão dos outros, no ambiente, na situação. E eu acho que a ideia, na verdade, que eu queria passar é justamente essa. Quando a gente é confiante, a gente é assim, ó, sabe? Pode vir ambiente, pode bater, e aqui mas a gente sabe o que a gente quer, a gente é confiante. A gente tem em mente e a gente não vai passar por cima da nossa índole, do nosso caráter, porque aqui, ó, tá ligado? Agora, quando a gente não sabe o que a gente quer e busca a aprovação dos outros, busca um certo conforto ali na companhia das pessoas, não na nossa própria companhia, a gente é assim, né? E daí bate o ambiente, ó, a gente fica mais maleável às paradas. E é isso, rapaziada, é só essa reflexão mesmo que eu queria passar pra vocês, de um pensamento aí que tava na minha cabeça, que eu particularmente nunca vi ninguém falar sobre isso, nem nunca li sobre isso, foi só algo que eu pensando mesmo fui chegando a um ponto bem interessante. E é isso, o que vocês acham? Vocês são pessoas carentes? Vocês são pessoas confiantes? Vocês sabem o que vocês querem para a vida de vocês? Deixa aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui, que tô chegando. Valeu, um beijão aí para todos vocês.